Fala, corneta. E aí, galera? Ó, nós aqui. A gente insiste. A gente insiste. Agradecendo os 350 heróis que prestigiam o canal. Isso aí. Mas hoje tá difícil fazer o boletim. Tá complicado, cara. Tá difícil Foi um fazer desânimo, cara. Assim, e um desânimo vem desde o meio da semana, tá? Porque vem até da outra semana. É Remo, é a meia boca com o Cruzeiro. E eu tô aqui Argentino. aguardando que ele me peça desculpas. Ah, por quê? Porque todas as vezes que eu critiquei, certo? O príncipe do sortilégio do estrupício, certo? Porque nós estávamos perdendo tempo, tinha gente passando pano. Não, eu não passava pano. Eu falei que ele tinha uma chance. Passou pano pra Lázaro. Ele tinha uma chance. Passou. Todo mundo merece uma chance. Só que ele perdeu a chance. Contra o Remo, ele perdeu a chance. Uma chance de 4 meses. Uma chance de 4 meses? Mas vamos certo? ver, né? Você compra uma Ferrari e você fala, filho, eu vou dar uma chance pra você dirigir ela? Não, não é Pô, assim. teu filho tem 5 Não, anos pra dirigir ela? Pô, vai dirigir como? Não sabe, pô. Você tá comparando o Corinthians a uma Ferrari. Não, e tô comparando que o Lázaro é uma criança tentando dirigir um carro. Ah, um carro. Pode ser um certo? Fusca. É uma criança tentando dirigir um 147, carro. alguma coisa. Certo? Você continua passando pano pra Não, ele. ele merecia. Ele perdeu todas as chances lá no jogo com o Remo. Eu já perdi a paciência com ele, ó. Tarde Teve demais. muito tempo pra mostrar serviço. Desculpa, tarde demais. Tarde demais. Mas Eu foi ridículo. falei, busquem aí o boletim da eliminação pro Ituano. Do Ilho, dá tempo, troca agora. Eu achei que Não dava, trocou. tem que dar uma esperança pro cara, mas ó, agora já era. Agora vamos Não sofrer. dá. E agora a gente vai sofrer, né? Vamos sofrer as consequências do que o Lázaro deixou aí de herança pra gente. E o que me assustou muito, Cornetas, é que eu assisti os jogos do Brasileiro no final de semana e posso dizer para vocês assim, dos jogos que eu vi, se o América jogasse exatamente a mesma coisa que jogou contra o São Paulo, goleava o Corinthians. Se o Grêmio jogasse a mesma coisa que ele jogou e perdeu pro Cruzeiro, ele ganhava do Corinthians. Sim. Se o Flamengo jogasse exatamente a mesma coisa que ele jogou contra o Internacional, ele ganhava fácil do Corinthians, certo? E se o Vasco, certo, jogasse o primeiro tempo que jogou contra o Palmeiras, resolvia qualquer jogo contra o Corinthians. O Corinthians, infelizmente, hoje, são jogadores que procuram se preservar fisicamente os 90 minutos, certo? Eles não conseguem fazer uma mínima organização para conseguir deixar o time compacto. E jogadores experientes. Tem jogador experiente ali. Todos. Muitos. Então, e é muito triste a gente ver, por exemplo, o Fluminense hoje, que é o líder do campeonato, certo? Jogar com 5, 6 jogadores acima de 30 anos e conseguir jogar intensamente. Compacto, e o Corinthians, organizado. A saída de bola do Corinthians Não, é uma vergonha. É horroroso. É uma vergonha o tempo que o Corinthians leva para levar a bola da defesa até o meio de campo, quando o time adversário não está pressionando. Não, é ridículo, cara. E É por mais que impressionante. isso seja esquema tático, tecnicamente os caras estão ruins. Ele não consegue dar um passe daqui ali do lado sem errar. Ele não consegue dar um passe entre linhas. Tem 2 caras marcando aqui com 20 metros de distância, o cara não consegue meter a bola no meio. Eles não conseguem. Balbuena não consegue, o Fagner não consegue, o Fábio Santos não consegue, o Fausto, o Gil também não consegue. Não conseguem fazer nada, eles são jogadores experientes. Se não funciona taticamente, tecnicamente eles tinham que dar conta. É que nem eu falo pra você, cara. Paulinho e Michael, eu não me conformo. Eles não têm vergonha de ser a terceira opção depois de Rony, Cantígio, Duqueiroz e o Raikio Parta? Não é possível, gente. Os caras não têm vergonha de chegar e falar assim, meu Deus do céu, eu sou reserva do Rony, eu sou reserva do Cantígio, eu sou a 5ª opção do técnico. Pô, já deu, né, pra recuperar ou ainda não? E mal taticamente, tecnicamente, os dois. Eles não conseguem se acertar, esses caras não se falam. Eu não tô falando de Giovani, de Pedro, da molecada que chegou. Esses caras não conseguem se conversar para arrumar mais ou menos o time ali. É tudo bagunçado. Os cornetas que acompanham a gente assistem todos os boletins, que a minha mãe é a sua, certo? É isso, Vão saber, sabem, porque eu sempre falo isso, que quando você coloca o Rony no time e o time melhora, é que o time tem alguma coisa muito errada. Ele corre por todos ali no meio. Tá muito errado. Porque você coloca um jogador extremamente limitado, que a sua única virtude é correr para todos os lados o tempo todo, e às vezes até desordenadamente, porque às vezes ele corre desordenado, mas é o único que consegue fazer isso. E o tanto que ele acrescenta na competitividade do time faz com que o time melhore, mas só que muito pouco. Muito pouco. Muito pouco para o nível de exigência de Campeonato Brasileiro
de Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil nem tanto, né? Porque o Remo, ele não é ele que impôs, a gente que desceu muito a qualidade do jogo. Então, Cornetas, assim, é muito triste de chegar aqui. Eu, agora falando sério, Chino, eu fico muito chateado porque isso era óbvio. Não há condições, não tem como ficar buscando Carille a todo momento. Sim. Certo? Ficar arriscando. Foi assim com os Marlós, foi assim agora com o Lázaro. Foi o Silvinho. Certo? Foi o Silvinho. Então, quer dizer, toda hora você buscando alguém. Não é porque eu passo pano pro Silvinho, mas ainda o Silvinho era um cara que estava se preparando para ser técnico, ele estava buscando isso. Agora, quando você pega os Marlós é treinador de base, você vai lá e tira o cara no susto. O Lázaro era um analista técnico, ia para a Copa do Mundo, fazia análises e tal, e de repente você tenta inventar. Ah, mas ele está se preparando para... Desculpa. Você não pode deixar... Você não pode ter o principal carro de Fórmula 1 e você pegar um piloto que nunca dirigiu um carro em uma competição. Você não pode fazer isso. O Corinthians perdeu 4 meses de uma temporada que fosse para ser eliminado pelo Ituano e para pegar e dizer o seguinte: este jogador não serve, este jogador não serve, este o time que dá para fazer o mínimo de competição. Nós perdemos os 4 meses e agora chega na principal semana, certo, deste primeiro semestre. Semana decisiva. Porque tinha o Argentino Júnior que já foi bucha. Isso aí. Certo? Pegava um time que vai brigar para não cair, tá? E depois vem o jogo com o Remo, da volta, o jogo com o Palmeiras. Esta semana... E depois Del Valle. E depois o Del Valle. O que você tem? Você tem um treinador novo na beira do campo. Aí vai fazer o quê? Vai poupar time? Vai jogar titular os 4 jogos. E aí seja Deus o que quiser. Porque não dá, gente. Não dá. Então, o gol que a gente tomou do Goiás é igualzinho o gol do argentino. Igualzinho. Ele chegou, cruzou, o cara veio do meio, pum, e a zaga olhando pra bola. E ninguém pressiona o cruzamento. O cara consegue parar, olhar, ver a força do vento, falar, vou jogar ali. E ninguém chega. Todo mundo olhando igual. E nego experiente. Balbuena tava lá nos 2. Gil e Balbuena. Cara, assim, esse jogo com o Goiás foi ridículo. A atuação de todos da defesa. Ridículo. Certo? Me desculpe, inclusive o Cássio. Certo? O Cássio que vai falar, falhou em algum gol? Não falhou em algum gol. Mas só que a falta de indignação dele com a partida que Fábio Santos, Gil e Balbuena vinha fazendo, se fossem 3 jogadores novos, ele tinha cobrado geral em cima de jogador novo. Exatamente. Em cima de Balbuena, Gil e Fábio Santos, falta cobrança. E aí ele toma os gols lá atrás. Então, quer dizer, que fosse o Bruno Mendes que tivesse faltado nos gols, que tivesse deixado o espaço. E mais uma coisa que me deixa muito preocupado, certo? O futebol do Palmeiras não é nada de assustador. A única coisa que eles não falham é em bola levantada. Em bola levantada. É em bola levantada. Eles resolvem todos os jogos em bola levantada. Foram 2 gols assim. E o que o Corinthians tem perdido todos os jogos? Tudo bola aérea. Porque a bola, ninguém pressiona o cruzamento, cruza-se do jeito que quer, da maneira com que quer, da linha de fundo, da intermediária, de qualquer jeito se cruza a bola. Ontem eles resolveram o jogo com o Vasco como? Então, com bola cruzada. E pode ver que nenhuma foi da linha de fundo, foi tudo da entrada da área. Exato, pegando a zaga de frente. Só que o time sabe a posição, é um time compacto, o cara pega a bola. O Rony pegava a bola ontem, o que acontecia? Ninguém. Aí via o Maicon tava na meia-lua, o Paulinho tava de centroavante do lado do Yuri Alberto. Me diz uma coisa, qual que é a posição do Paulinho? Então, não sei, eu não sei até agora ainda. Qual que é a posição do Paulinho? Não sei, porque não é possível que o treinador chega pra ele e fala, Paulinho, vai lá de centroavante. Acho que ele vai à revelia, porque não é possível. O Juliano não pega na bola. O Juliano precisa do Renato Augusto pra jogar. Porque quando o Renato Augusto joga, ele consegue jogar. Quando ele não joga, ele não consegue. Mas não é possível que para fazer a mesma função ele não consiga. Quando o Renato Augusto está jogando, o Rony pegava a bola, foi o melhor momento do Rony lá com o Lázaro e tal. Ele pegava a bola, já tinha o Renato Augusto do lado, passava. Roubava a bola, tinha o Juliano do lado. Cadê o Juliano? Não tem o Renato Augusto, cadê o Juliano para pegar essa bola aqui? Cadê o Fausto para pegar a bola dele? Ele não tem que armar time, ele entrou ontem para armar time. Não. Ele virava jogada, armava. Eu sei que eu vou falar algo muito polêmico agora.
Mas o Fausto Vera, que fez partidas boas, não vou dizer que ele fez. Mas só que é o seguinte, a postura dele para pegar a bola na saída de bola, ele, toda vez que a bola chega, me conta no próximo jogo, quantas vezes ele pega a bola e vira de frente para o campo de ataque. Ele pega a bola, ele corre de lado, devolve para o zagueiro para poder virar o corpo para sair para frente. Ou dá para lateral. Certo? Isso é o time que tenta ser agressivo. E essa história assim, da idade, Não, chega. Chega com essa história de idade, porque assim, na idade que esses caras têm, certo? Muitos times têm jogador correndo uma barbaridade. Você encontra em todo lugar. Então, não sei se é a preparação física do time que foi mal feita. O preparador do tesão. Ele fica... E aí? O time teve 3 pré-temporadas, né? 3 pré-temporadas. 2 que foi pré-temporada e outra forçada que a gente perdeu pro Ituano. Então, e aí, galera? E aí? Tá correndo aonde? Tá spa? Agora, cobrando muito do jogador, porque os jogadores também têm que ser cobrados, porque jogador que quando vai negociar contrato se coloca em determinado patamar, é jogador que quando chega numa hora dessa, consegue mobilizar os outros para falar, não é assim que dá. Que tem que fazer alguma coisa para se organizar minimamente para que não aconteça o que aconteceu ontem. Não é para pegar e deixar time, tomar gol. A gente tomou o 3º gol contra o Goiás, em que o lateral era nosso. Sim, ridículo. O lateral era nosso e a bola foi jogada na fogueira para disputar, certo? E a bola sai no pé do Apodino mano a mano. Então, quer dizer, jogador que se coloca na posição que a maioria dos jogadores se colocam, são jogadores que numa hora dessa aparecem e independente de técnico consegue fazer uma organização mínima para não tomar um gol como esse que tomou. Exatamente. Então, tem que cobrar todos esses jogadores, mas me desculpa, Duílio, você é o principal responsável pela decisão que você, junto com o Roberto de Andrade e o Alessandro tomaram de colocar o Lázaro como técnico no começo do ano. Foi um erro fácil, um erro batido. Todo mundo sabia que não ia dar. Todo mundo sabia que não ia dar. O cara não tem experiência. O cara entrou para tentar apaziguar jogador, para tentar dar conforto para o jogador, porque a única coisa que quem acompanha o canal sabe, porque eu falo, que a única coisa que o Pinóquio fez no Corinthians foi meter o dedo na cara desses caras. Isso aí. Certo? Foi botar o Fagner no banco no final da temporada, certo? Foi cobrar o Roger Guedes, que eu tenho que reconhecer, tem jogado bola. Só ele tem jogado certo? bola. Tem jogado bola, não é poupado, corre o tempo todo, se entrega, tecnicamente entrega. Sim. Então, quer dizer, hoje o nosso melhor jogador em campo é o Roger Guedes. O único que está entregando alguma coisa é o Roger Guedes. Eu tenho que admitir, mas que no ano passado, se não é o Pinóquio meter o dedo na cara dele, quantas vezes a gente pegou e falou, olha o Miguel. É isso aí. Não voltava. Voltava fazendo uma força para não chegar. O escanteio, quando vinha, que era o cara que caía do lado dele lá nas costas, dava o Miguel, passava a bola ali, não via nada. E se conscientizou. Mérito dele. É isso aí. Mérito dele. Pegou e falou, vou fazer porque ele melhorou. Uhum. Fazendo aquilo que o Pinóquio tinha pedido, ele melhorou. Não pela tática do Pinóquio, que o Pinóquio é fraco. Também. Ele é muito fraco. Mas só que pela entrega dele, ele melhorou. E ele continua sendo o melhor do time exatamente por causa dessa entrega. E também não é poupado. Não, certo? não pede. Não é poupado. Não quer. Agora, certo? O nosso ataque, tem o Guedes e tem o Yuri. Sim. O Yuri é novo. Certo? A bola não chega no Yuri também, é só caroço que vai lá também. Né? Olha só, a nossa defesa era velha ontem. Sim. Certo? Cássio, Gil, Balbuena e Fábio Santos. O Bruno Mendes é novo. Bruno Mendes é novo. Certo? Duqueiroz. Duqueiroz, novo. Novo. Fausto. Novo. Juliano, não é velho. Juliano é o mais novo dos velhos. Mas tudo bem, mas vamos colocar... Vamos colocar nos velhos, vai. Então certo? Nos velhos. Quem mais que saiu jogando? Barleta, novo. Guedes e Yuri. Guedes e Yuri, novo. Então você pega o seguinte, os caras que estão, onde você mais tem, você tem no setor de combativo, tudo, você tem o Fábio Santos que tem que apoiar e o Juliano. Sim. São esses dois caras que têm um pouco mais de idade. Os outros jogam em posição que você vê
Cara, do jeito que o Diniz joga, o Felipe Melo tá jogando. Tá jogando. O Ganso Felipe tá jogando. Melo joga. Ganso junto com o Felipe Ganso Melo, com mais de 30. Junto o Cano com mais de 30. que é velho, né? Porque o Corinthians falou que é velho. Porra! Então, quer dizer, o que tá acontecendo no Corinthians é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha porque os jogadores não estão se mobilizando, aparentemente estão mal preparados e porque o Duílio consumiu com 4 meses da temporada do Corinthians. Agora, chora no orçamento se cair na Copa do Brasil, se não passar na primeira fase da Libertadores, eventualmente nem classificando para a Sul-Americana, e você, antes de junho, tá só com o Campeonato Brasileiro até o final do ano. Que não vai ganhar também, esquece. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não. Então, assim, o orçamento lá para baixo. Quero ver pagar as contas depois. Então... A não ser que ele tenha provisionado, né? Eliminação na primeira fase da Liberta, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, eliminação no Paulista. Se você previu isso no orçamento aí, tá tudo lindo. Pelo que eu me lembro, são todas, exceto o Paulista, são todas as previsões, assim, no caso das 2 Copas, chegar nas quartas de final. Então. Certo? Que também já é pífio, né? Porque quartas de final, a gente passa do Remo, já é próximo para cair, então. Mas vamos colocar que para você fazer uma previsão orçamentária, você trabalha eventualmente diluindo um pouco desse risco. Sim, sim. Tudo bem, mas pode ser que não chegue. Não chegue por quê? Porque desperdiçou 4 meses da temporada com um técnico ruim. Com ruim não, ele não tinha condição de estar onde ele está. Certo? Simplesmente ele não tinha... E continua lá. Eu vou alongar o vídeo porque é o seguinte, porque era ridículo. Certo? Era ridículo. Os 3 patetas ele lá? parado aqui assim e 2 caras do lado dele assim, falando no ouvido dele. E ele parado assim. O time tomando... Os caras não sabiam quem ia bater o lateral. Não, foi ridículo certo? Isso, né, cara? Que ia bater o escanteio. Não tinha ninguém sabia quem ia bater o escanteio. Contra Argentinos Júnior, assim. Cara, a gente perdendo o jogo, quase 50 minutos, escanteio, todo mundo dentro da área. E quem bate aquela porcaria? Ninguém. Ninguém tem vontade, cara. Ninguém tem atitude. Pega aquela porcaria daquela bola, vai bater escanteio e fala, galera, é agora. Não nível vai, de desconcentração do time Meu Deus, horroroso. Gente. Omisso. Os caras não tem, não bate no peito e fala, agora eu vou decidir essa porcaria. Cornetas, assim, hoje a gente queria estar muito aqui zoando, brincando, mas a situação do Corinthians não é fácil. Não dá, não. Não é fácil. Quarta-feira, tamo lá. Vamos lá. Vai ser um sofrimento. Vamos apoiar como sempre, vamos acreditar como sempre, mas, galera, não vai ser fácil, não. Não vai ser igual ao Atlético Goianiense, não. Porque também a gente sabe ganhar de 3, né? Precisava ganhar de 3. Ganhamos 4. Beleza. Vamos lá. Certo. O time tem que estar mordendo. Se entrar naquele parasmo, vamos fazer o gol a hora que der, não vai rolar. Mas você sabe que vai Corinthians, né? Não, a estratégia é vai Corinthians. Vai Corinthians, não tem estratégia. Não espera, abafa e, como eu falei nos últimos jogos, estamos entregue à sorte. Pedir pela sorte. Porque, assim, não tem tempo para treinar o esquema, não tem tempo. É fazer aquilo que a gente tem que fazer e os experientes têm que chegar, chamar para eles e falar, não é possível que eles não consigam se unir para poder o negócio funcionar, gente. Não é um time que está montado agora. Pô. Xinão, mas já encheu. Atitude, cara. Encheu muito o saco dos cornetas aí. Nossa. Eu acho que tem entre mais um dos pecados que do Duílio. O Duílio conseguiu dividir a torcida. Sim. Certo? Então, quer dizer, a expectativa é de um jogo muito tenso na quarta-feira. Tenso, inclusive, dentro da torcida. E eu só torço muito para que a gente tenha sabedoria de entender o momento, que o Corinthians consiga passar e que principalmente o Duílio coloque a mão na consciência, entenda que o Corinthians não é brincadeira, para ele pegar e ficar apostando e tomando decisões, certo? Para ver o que dá. Se ele quer fazer isso, tem um monte de site de aposta aí, vai lá e aposta o quanto ele quiser. O Corinthians dá lugar para fazer a aposta, meu querido. Não dá. Sei lá. Cornetas. Bora lá, galera. Valeu. Ficamos aí para a próxima. Quarta-feira a gente tenta levar as nossas impressões do pré e do pós-jogo e espero que num clima bem favorável certo? Comemorando a vitória e a classificação do Corinthians. Acima de tudo, Corinthians. Valeu, galera. Curte o vídeo aí. Deixa um like.
Apoia a gente aí, se inscreve e ó, vai Corinthians! E xinga o chinês nos comentários. Ah, pô, para com isso. Falou, galera.